Urgente! O Brasil acaba de presenciar uma das maiores aberrações jurídicas da história. Um vídeo explosivo acabou de vazar e revela uma trama de manipulação e abuso de poder sem precedentes. O ministro Alexandre de Moraes, com um tom ameaçador e claramente imoral, coloca Mauro Cid contra a parede, dizendo que ele pode ser preso preventivamente, que o acordo de delação será rescindido e, pasmem, que investigações pesadas serão abertas contra sua família. Pai, esposa, filha. Isso mesmo, Moraes, com um jogo sujo, usou a família de Cid como moeda de troca. A ameaça era clara. Se Mauro Cid não se curvasse às exigências do ministro, a sua família inteira pagaria o preço. Estamos diante de um escândalo de proporções gigantescas. Uma pressão brutal para manipular a verdade. E a pergunta que não quer calar é: até onde o autoritarismo de Moraes vai chegar? Fique atento, porque o Brasil está sendo jogado em um cenário aterrador de abuso de poder. Isso aqui, meus amigos, é gravíssimo, é inédito e prova mais uma vez o autoritarismo sem freios do STF. A revelação que acabamos de assistir é um verdadeiro choque para a democracia brasileira. Tudo aconteceu logo após as críticas pesadas contra o sigilo absurdo dos vídeos dos depoimentos de Mauro Cid, que o governo tentou esconder a todo custo. A pressão foi tão grande que, desta vez, Moraes se viu obrigado a recuar. Mas não se engane, o dano já está feito. Agora que os vídeos vieram à tona, está claro o motivo do pavor. Moraes estava desesperado para ocultar o uso descarado de coerção em suas ações. O que ficou evidente é que ele manipulou as delações de forma explícita, fabricando versões convenientemente alinhadas à sua narrativa autoritária. Esse escândalo vai reverberar por todo o Brasil e vai expor de uma vez por todas os jogos sujos do STF. Prepare-se, porque o Brasil está prestes a entrar em um confronto épico contra o autoritarismo. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos Percebeu o jogo sujo? Viu como o recado foi dado de forma clara e direta? Mas isso é só o começo. O primeiro grande problema desse vídeo explosivo é ainda mais chocante. Depois das ameaças explícitas de Moraes, Mauro Cid simplesmente mudou de versão. Isso mesmo, amigos. Antes da pressão, Cid deu um depoimento totalmente diferente. Depois da pressão implacável de Moraes, a história que ele contou mudou completamente. Não é coincidência, não é desculpa. É uma manipulação cruel e descarada. E para confirmar tudo isso, basta olhar essa manchete bombástica da Folha de São Paulo. Cid mudou de versão sobre trama em audiência, na qual Moraes ameaçou prendê-lo. O que isso nos diz? Que Moraes usou a ameaça de prisão para forçar uma versão conveniente, empurrando Cid para contar exatamente o que ele queria ouvir. Isso não é apenas uma tentativa de manipulação. É um escândalo de abuso de poder sem precedentes. O Brasil está sendo jogado em um jogo sujo, onde a verdade é a maior vítima.
Antes, Mauro Cid havia dito que a reunião na casa de Braga Neto com os militares não passava de um encontro social, um simples momento para tirar fotos com Bolsonaro. Uma história inofensiva, sem grandes revelações. Mas, meus amigos, depois da ameaça cruel de Moraes, Cid mudou completamente o tom. Ele passou a dizer que aquela reunião, até então considerada irrelevante, na verdade foi uma articulação para um golpe. E tem mais. Antes, Cid havia descredibilizado o pedido de R$ 100 mil feito pelos militares, chamando-o de uma mera brincadeira. Agora, depois das ameaças de prisão, de repente o pedido de dinheiro virou algo muito mais grave. Ele disse que aquilo fazia parte de um financiamento para um plano clandestino chamado Punhal Verde e Amarelo, que teria como objetivo neutralizar figuras poderosas como Moraes, Lula e Alckmin. Agora, a pergunta que fica é: qual das duas versões é a verdadeira? A versão espontânea de Cid, antes de ser pressionado, ou a versão que foi arrancada à força, através da coerção, da ameaça e do medo? O que o Brasil assiste agora é uma manipulação absurda e um abuso de poder sem limites. A verdade está sendo distorcida de forma grotesca, e é impossível ignorar que o STF está ultrapassando todos os limites. E pior, meus amigos, por que Moraes e a PGR decidiram acreditar nessa segunda versão? Qual é a base para isso? Nenhuma. O que vemos aqui é apenas a conveniência de uma narrativa manipulada para servir aos interesses de quem está no poder. E para piorar ainda mais a situação, vazaram áudios de Mauro Cid revelando que a Polícia Federal já tinha uma história pronta e ele só precisava confirmar. Como é que um absurdo como esse pode ser aceito? Onde está a ética? Onde está a justiça? O STF e a PGR têm o dever de esclarecer essa aberração. O Brasil não pode ficar refém de versões forjadas e manipulações descaradas. O que está em jogo aqui é a própria credibilidade da nossa justiça. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Percebeu o jogo sujo? Viu como o recado foi dado de forma clara e direta? Mas isso é só o começo. O primeiro grande problema desse vídeo explosivo é ainda mais chocante. Depois das ameaças explícitas de Moraes, Mauro Cid simplesmente mudou de versão. Isso mesmo, amigos. Antes da pressão, Cid deu um depoimento totalmente diferente. Depois da pressão implacável de Moraes, a história que ele contou mudou completamente. Não é coincidência, não é desculpa. É uma manipulação cruel e descarada. E para confirmar tudo isso, basta olhar essa manchete bombástica da Folha de São Paulo. Cid mudou de versão sobre trama em audiência, na qual Moraes ameaçou prendê-lo. O que isso nos diz? Que Moraes usou a ameaça de prisão para forçar uma versão conveniente, empurrando Cid para contar exatamente o que ele queria ouvir. Isso não é apenas uma tentativa de manipulação, é um escândalo de abuso de poder sem precedentes. O Brasil está sendo jogado em um jogo sujo, onde a verdade é a maior vítima. Antes, Mauro Cid havia dito que a reunião na casa de Braga Neto com os militares não passava de um encontro social, um simples momento para tirar fotos com Bolsonaro. Uma história inofensiva, sem grandes revelações. Mas, meus amigos, depois da ameaça cruel de Moraes, Cid mudou completamente o tom. Ele passou a dizer que aquela reunião, até então considerada irrelevante, na verdade foi uma articulação para um golpe. E tem mais. Antes, Cid havia descredibilizado o pedido de R$ 100 mil feito pelos militares, chamando-o de uma mera brincadeira. Agora, depois das ameaças de prisão, de repente o pedido de dinheiro virou algo muito mais grave. Ele disse que aquilo fazia parte de um financiamento para um plano clandestino chamado Punhal Verde e Amarelo, que teria como objetivo neutralizar figuras poderosas como Moraes, Lula e Alckmin. Agora, a pergunta que fica é: qual das duas versões é a verdadeira? A versão espontânea de Cid, antes de ser pressionado,
ou a versão que foi arrancada à força através da coerção, da ameaça e do medo? O que o Brasil assiste agora é uma manipulação absurda e um abuso de poder sem limites. A verdade está sendo distorcida de forma grotesca, e é impossível ignorar que o STF está ultrapassando todos os limites. E pior, meus amigos, por que Moraes e a PGR decidiram acreditar nessa segunda versão? Qual é a base para isso? Nenhuma. O que vemos aqui é apenas a conveniência de uma narrativa manipulada para servir aos interesses de quem está no poder. E para piorar ainda mais a situação, vazaram áudios de Mauro Cid revelando que a Polícia Federal já tinha uma história pronta e ele só precisava confirmar. Como é que um absurdo como esse pode ser aceito? Onde está a ética? Onde está a justiça? O STF e a PGR têm o dever de esclarecer essa aberração. O Brasil não pode ficar refém de versões forjadas e manipulações descaradas. O que está em jogo aqui é a própria credibilidade da nossa justiça,